Uma publicação que sinaliza um novo olhar sobre a realidade política no país será lançado nos próximos dias. O livro Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade avança na discussão sobre o tema ao identificar uma corrupção estrutural muito mais ampla do que a que mira os políticos no senso comum. E fazer também uma conexão com o desequilíbrio social. Eu vou conversar com o autor, o pesquisador e cientista político Rubens Goiatá. Muito bem-vindo, Rubens. Tudo bem? Obrigado. Rubens, o que motivou, um livro que relaciona esses três conceitos, que nós vamos debruçar sobre cada um deles, mas o que motivou você a trabalhar esses conceitos de forma conectada? Patrimonialismo, corrupção e desigualdade. Bom, eu venho estudando a questão do patrimonialismo, fiz o meu mestrado, estudei um pouco, porque o meu mestrado eu estudei o Raimundo Fauro, muita gente fala Faoro, mas a pronúncia da verdade é Fauro, que foi o introdutor sistemático desse conceito no país. Depois, no meu doutorado, eu estudei o patrimonialismo, como é que ele foi desenvolvido lá por Max Weber, como é que o Fauro utilizou esse conceito no Brasil de forma original. E essa questão, então, 40-50% desse livro essa é a minha tese de doutorado, revista, atualizado, e conectar isso à questão da corrupção e da desigualdade me parece fundamental, porque a corrupção é um tema do dia na política brasileira, né? A acusação de corrupção tem mobilizado as lutas políticas. Você é corrupto? Não, você também é, você é mais que eu e tudo mais. E é uma questão muito importante no mundo todo. Na verdade, a corrupção é uma coisa que está dita nesse livro aí, me apoio num professor norte-americano, foi um dos fundadores da Transparência Internacional, Michael Johnston. A corrupção é um problema mundial, não só do Brasil. E esse problema mundial gera desalento, gera uma descrença com o sistema político. E a partir dessa descrença no sistema político, vem soluções extremadas e aqueles salvadores da pátria que dizendo assim, eu não sou político. Muita gente que foi política a vida toda e fala assim, eu não sou político. E não é. E na verdade, a ideia é que a corrupção, a base da corrupção é a desigualdade aguda de poder entre as pessoas, entre os grupos. Agora, voltando à questão do conceito, só para a gente entender direitinho, patrimonialismo, quando a gente fala em patrimonialismo, a gente logo pensa naquela ideia daqueles que se apropriam do público, não é? Faz do público o privado. Sim, então, essa é uma ideia geral de patrimonialismo, não é? Eu queria saber como é que você fez essa conexão com corrupção e que fica talvez mais claro, mas eu sei que o seu conceito de corrupção é amplo, e afinal desigualdade que é uma pauta sobretudo nossa do Brasil, não é? É um problema seríssimo brasileiro. Para mim o problema número 1 do Brasil é a desigualdade. O patrimonialismo não está errado se pensar o patrimonialismo como isso, apropriação do interesse público. Na verdade, mas é um pouco mais que isso. O patrimonialismo foi um conceito desenvolvido lá pelo Max Weber, um dos pais da sociologia, né? E ele dizia que o patrimonialismo é quando o poder político se estrutura de forma semelhante ao poder doméstico patriarcal. O que é o poder doméstico patriarcal? A casa, o patriarca é a casa. Entendeu? O patriarca, ele domina através do arbítrio, é uma situação de profunda desigualdade, um poder doméstico patriarcal, aquele patriarca clássico, né? Ele tem um poder lastreado na tradição, geralmente, sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os agregados e tudo mais. É um poder extremamente calcado na desigualdade, entendeu? Na desigualdade de poder entre o patriarca e os seus submetidos. E ele é a casa. Elites patrimonialistas, elas acham que são o país. A elite brasileira, ela acha que o Brasil é ela, que tudo tem que... Então, essa confusão entre o público e o privado vem daí. E isso está profundamente ligado a que eu chamo de assimetria aguda de poder. Quando você reconhece essa identificação
das elites brasileiras, né? Quer dizer, generalizando, há exceções, louváveis exceções, mas generalizando. Historicamente, como é que você enxerga ações, atitudes, concretamente, das elites no sentido de se enxergar como o próprio... Não é, o próprio país. O país próprio país, e o interesse público é o meu interesse. Onde que você percebe isso claramente? Percebo em várias situações. Eu percebo no fato de que o principal recurso de poder da elite é o Estado. A grande luta política hoje no Brasil, em boa parte do mundo, é a luta pelo Estado. Se o Estado vai ser um Estado que cuida do interesse público e do bem comum, o Estado vai ser instrumentalizado pela elite a seu favor. No Brasil, o Estado é em um grau muito maior do que aceitável, ele é instrumentalizado pela elite. A gente vê isso na estrutura tributária, a gente vê isso no encaminhamento da reforma da Previdência, a gente vê isso no predomínio que a dívida pública tem no orçamento público. A gente vê essa instrumentalização do Estado a seu favor, de uma instituição, de uma macro-instituição que deveria servir ao bem comum. Ela, na verdade, serve ao ganho político e econômico das elites. Esse país foi feito pelas elites, na verdade. A transformação da América portuguesa em um país unitário foi uma obra das elites. Então, elas fizeram um país à semelhança, à maneira e semelhança delas. Agora, onde entra aí, como é que o conceito de corrupção se encaixa? Porque nas suas conclusões do livro você faz uma referência à corrupção, antes de evoluir, como a base do patrimonialismo, não é? Como é que a gente reconhece isso nessa assimetria que você está apontando das elites em relação ao todo? Eu vou... A questão é a seguinte, o patrimonialismo, a corrupção, o patrimonialismo está muito ligado à corrupção, e eu vejo a corrupção como a antítese, como o contrário do interesse público. Quando o interesse público não é atendido, aí está a corrupção. Seja por meios formalmente ilegais, o cara que vai lá o prefeito que vai lá e rouba o lustre da prefeitura, seja por meios mais sutis, como, por exemplo, que eu já citei aqui, volto a citar o predomínio que a dívida pública tem sobre o orçamento público. Você faz uma emenda constitucional com a emenda 20, você congela todos os gastos públicos, menos o gasto financeiro com a dívida pública. Isso, para mim, é um assinte ao interesse público. É uma forma de corrupção. Você está entendendo? Isso, para mim, é uma forma de corrupção. Corrupção como antítese, como contrário do interesse público. Quando o interesse público não é atendido, você tem a corrupção. Agora... Vamos parar aqui um pouquinho só para eu entender. Interesse público é uma questão de ponto de vista? Exatamente. Muito boa pergunta, porque era aí que eu ia entrar. Muita gente fala assim, mas o que é interesse público? Para mim, para um é uma coisa, para outros é outra. A questão é o seguinte, o interesse público não é uma questão, não é uma essência imutável. Eu sempre coloco como exemplo a questão ecológica. Há 100 anos atrás, 120, 150 anos atrás, não era interesse público discutir ecologia, ninguém falava de ecologia. Hoje em dia é uma questão de interesse público pela realidade, por necessidade premente. Né? Alguns negam, mas eu acho que a questão ecológica é uma questão de interesse público. Andam negando a beça. Andam negando. Eu acho que a questão ecológica é uma questão de interesse público. O interesse público nasce quando há situações de razoável capacidade de todas as pessoas, as pessoas e os grupos sociais, de perseguirem os seus interesses particulares. Aí uma situação de razoável simetria, de equalização de poder. Se você tem, aí você tem o que se chama esfera, aí você tem o que se chama esfera pública. Eu dou um exemplo nesse livro, é o seguinte, vamos imaginar um condomínio residencial, condomínio de prédio. Eu moro num condomínio com 50 apartamentos. E nesse condomínio, as pessoas, geralmente que moram num condomínio, têm um grau semelhante de capacidade econômica, um grau social semelhante. Um pode ser mais rico, o outro pode ser mais inteligente, o outro mais articulado, mas
você não tem uma assimetria muito grande ali. Você tem questões lá no condomínio, você tem o seu apartamento, a sua questão particular lá, você leva a sua vida como quer, mas você tem a administração do condomínio, as áreas comuns, a conta de energia, vai fazer uma reforma ali. Isso é a esfera não particular. É a esfera política, que é pública também no caso do condomínio, porque as pessoas têm uma razoável simetria em termos de recursos de poder. Agora, vamos imaginar que um condomínio, nesse condomínio lá, esse que eu moro lá, que tem 52 apartamentos, que morasse um milionário e morasse um sujeito absolutamente pobre e analfabeto. Eu tenho certeza que a administração desse condomínio ia favorecer plenamente quem tem mais recursos de poder. Você está entendendo? Até porque o rico exerceria esse poder para atender os interesses dele. Sim, e aí ou as leis, ou as regras do condomínio refletiriam claramente isso, ou quando as regras são formalmente universais, como costumam ser as nossas constituições dos Estados nacionais, essas regras são burladas. É por isso que no Brasil, essa é uma razão principal pelo fato de que no Brasil existe tem lei que pega, lei que não pega, lei que é descumprida, o fato que o Estado é um grande descumpridor das leis, o fato que as elites são grandes descumpridoras das leis, porque bem ou mal a nossa arquitetura, a Constituição pelo menos, e quando vai descendo para as minudências nem tanto, mas no sentido geral, as leis, as normas, são normas igualitárias, universais, só que o país não é assim. Então você tem o que na sociologia se fala há muito tempo no Brasil, o Brasil legal e o Brasil real, entendeu? Então, o que acontece é isso, o interesse público, ele não é uma essência, o interesse público é um processo. E esse processo é fundamental que ele seja razoavelmente igualitário. Nesse contexto, nós eu temos... não sei se eu consegui... Vamos pensar, não, eu estou entendendo, inclusive a sua metáfora é muito boa, do condomínio. Mas vamos pensar aqui, então, a nossa realidade, o que nós estamos vivendo hoje, no mundo e no Brasil. Nós temos uma política, um cenário político e caminhando, não é, para uma direita, para a ascensão de uma direita, tanto uma extrema, uma ultradireita, tanto em diversos países do mundo como no Brasil. Você tem uma ascensão, inclusive com a figura do Bolsonaro, que é uma novidade para chegar ao poder central e para realmente se organizar e criar estruturas, se ramificar, e é isso que a gente está assistindo nesse momento. O que essa realidade tem a ver com essa discussão de patrimonialismo, de desigualdade, de corrupção? A questão é a seguinte, o mundo, a corrupção, como eu já disse, não é um problema mundial, ela se dá em níveis, ela afeta mais alguns países, ela é mais danosa a alguns países, menos em outros, mas como diz o Michael Johnston, na Alemanha, nos Estados Unidos, a corrupção, que é menos danosa do que a corrupção em alguns países cujas instituições são bem mais fracas, alguns países africanos, por exemplo, que os níveis de corrupção são violentíssimos, inclusive. Isso naturalmente está ligado à desigualdade. Você está fazendo comparação entre países pobres e países ricos. E a fraqueza e a força ou fraqueza das instituições. A corrupção tem gerado um desalento muito grande com o sistema político. As pessoas comuns no mundo todo, o sistema político não é permeável ao interesse delas. Vou te dar um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão das armas, por exemplo, a maioria da população norte-americana, houve manifestações maciças contra a questão das armas lá, mas o lobby da indústria das armas, que é uma coisa muito contestável, essa questão do lobby, porque teoricamente você vai lá fazer pressão, mas tem grupos muito mais eficientes e organizados para fazer essa pressão. O lobby da indústria armamentista não deixa isso acontecer. Então as pessoas vão perdendo a crença nas instituições, no sistema político. A extrema-direita cresceu no Brasil e no mundo a partir de uma descrença, a partir de uma revolta com as instituições de forma geral, inclusive as instituições da democracia. E aí surgem os caras que falam
os aspas bem merecidas, salvadores da pátria. Eu vou chegar lá, eu não sou político, às vezes é político há 30, 40 anos, eu não sou político, vou chegar lá e vou resolver tudo aqui no voluntarismo e as instituições da democracia representativa não representam mais, não significam mais nada. Mas isso tem muito a ver, esse desalento, com uma descrença nas instituições, e isso está ligado, no Brasil, especialmente o Brasil de hoje, com esse sentimento generalizado de corrupção. Sim, com a corrupção e com o empobrecimento geral da população, no Brasil e no mundo, porque nós temos no mundo atualmente um predomínio de um tipo de capitalismo, que é o capitalismo financeiro, que ele é concentrador de renda, que ele empobrece a maioria das pessoas. Então as pessoas não acreditam mais nas instituições da política. A política no Brasil foi, inclusive, enxovalhada durante décadas pela grande mídia. Né? A política é isso, a política é aquilo, a política não sei o que, não sei o que lá. Não que não existam políticos que sejam desonestos. Sim, existem muitos, mas a política alimenta essa percepção de desalento. Alimenta. Então, você tem um desalento com as instituições políticas e você tem um empobrecimento geral. Ao mesmo tempo, tem uma ideologia que exalta o indivíduo. Você é tudo, você é isso, você é aquilo. Só que esse indivíduo hoje, no Brasil e no mundo, ele se descobre absolutamente impotente, absolutamente fragmentado, frente a forças que ele não controla. E aí aparece um camarada lá fazendo um discurso e dizendo que batendo no peito e falando que eu vou resolver. Isso no mundo todo. O Brasil tem uma tendência a isso, porque o Brasil gosta de salvador da pátria. Por que a direita? Por que direita, salvadores da pátria é a direita? Porque a direita soube manipular isso, inclusive através da mídia, inclusive através das novas tecnologias, do uso, por exemplo, manipula através da inteligência, dos metadados, das redes sociais, ela descobre exatamente aquele perfil de pessoa e eu vou mandar para aquele perfil de pessoa o perfil emocional, principalmente os medos, as raivas, né? Porque a emoção é menos racional. Então, vai lá e faz um trabalho profissional. As fake news, por exemplo, direcionadas para as pessoas, há um trabalho profissional nisso. Agora, além disso, da parte da extrema-direita, ela emocionalizou o discurso, ela radicalizou o discurso. Hoje em dia, o discurso e a argumentação. Então, assim, cada vez mais hoje em dia, você chega com um cara que tem uma visão política diferente da sua, você não discute, você não argumenta racionalmente, você começa a xingar o cara de seu petralha, ou seu não sei o quê, ou seu... É o discurso de ódio. É o discurso de ódio. E aí ganha quem grita mais, ou sei lá se ganha, né? Agora, nós temos... eu faço essa pergunta também porque há aquela teoria que é pendular, né? Do ponto de vista eleitoral mesmo, não é? Na América Latina, na Europa e tal, as tendências políticas, elas são pendulares. Então, nós estamos vivendo uma onda à direita, não é? A gente teria que considerar isso também, um cansaço não é? Com governantes, com práticas à esquerda. Aí é fundamental eu falar isso. Durante um tempo, esse movimento pendular, principalmente nos países desenvolvidos, nos países europeus, se dava da centro-direita para a centro-esquerda. Ele não abarcava a extrema-direita e a extrema-esquerda eram residuais. Isso entendeu? É uma novidade, inclusive, na Europa. Então, agora, o que acontece é que tanto a centro-direita quanto a centro-esquerda na Europa, por exemplo, eles não conseguiram efetivamente combater a desigualdade, porque não conseguiram combater o predomínio, a hegemonia desse sistema financeiro, que empobrece a maioria dos cidadãos no mundo inteiro, entendeu? E o estado de bem-estar social na Europa não foi projetado para haver hegemonia do sistema financeiro, foi projetado para haver hegemonia da economia produtiva, a economia da produção, do comércio, banco, bolsa de valores, essas coisas, importante, mas secundário. Importante seria a economia produtiva, mas houve uma inversão disso a partir dos últimos 20 anos, e hoje em dia o predomínio do capitalismo financeiro, dos bancos, das bolsas de valores, de uma também tem jogatina. A xenofobia entra... A xenofobia é um caso, é um elemento específico
europeu, europeu. Né? E norte-americano também, contra os mexicanos. Mas eu acho que o principal é o seguinte, a centro-esquerda, os seus partidos sociais-democratas, por exemplo, estão ruindo na França, o Partido Socialista está ruindo, porque eles não combateram de forma eficiente nem a desigualdade e nem a corrupção. Então, você abre espaço. Agora, há uma tendência de crescimento da extrema-direita na Europa, no Brasil, em vários lugares, mas isso não é uma questão generalizada. Você tem, e além disso, quando a extrema-direita toma o poder e começa a governar, se ela não der um golpe de Estado e não implantar uma ditadura aberta, ela se desmoraliza. Porque isso aconteceu na Áustria, por exemplo, que a extrema-direita tomou o poder e se desmoraliza, porque... Mas esse é um prognóstico complicado para o Brasil. Vamos ver. O tempo está correndo. Por exemplo, o Brexit, por exemplo, que foi a extrema-direita inglesa agindo com um modus operandi bem próximo, que fake news, mandava assim para as pessoas certas, para os ingleses certos. Se a Inglaterra continuar na União Europeia, vão botar 5 imigrantes para morar na sua casa. Coisas absurdas desse tipo. E as pessoas conseguiu passar o Brexit. Passaram o Brexit, por pouco, mas passaram. Hoje em dia, a opinião pública inglesa, majoritariamente, viu que fizeram uma besteira. Né? Então, não sei, há esse crescimento da extrema-direita, mas há reações. Eu acho que é fundamental combater a desigualdade e a corrupção. E aí há no livro uma pergunta assim, é uma pergunta retórica que eu lancei no livro. Qual é mais importante, combater a corrupção ou a desigualdade? As duas. Michael Johnston, esse grande professor norte-americano, fala, o remédio para a corrupção chama-se Deep Democratization, democratização profunda. É com a democratização profunda que a gente combate a corrupção. Não é com um sujeito autoritário que bate no peito e fala que vai resolver. Rubens Goiatá Campante, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Muito sucesso com o seu livro Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade. Esse livro vai ser lançado no dia 9 de julho e ele, em parte, é uma tese de doutorado, mas o autor, o Rubens, evolui nessa discussão, faz uma conexão entre esses temas. O patrimonialismo não é um tema novo, ele é bastante discutido, mas ele evolui e inclui nessa discussão a questão da desigualdade, faz uma análise muito interessante, e nós aqui tratamos justamente a partir desse olhar dele, dessa abordagem, falando um pouco da realidade política, não só no Brasil, como no mundo Lançamento também. Dia 9 de agosto. 9 de agosto. Eu estou aqui falando ainda em julho, não é? Projetando para 9 de agosto e errei o mês. Tá aí. Rubens Goiatá Campante, lançando Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.